Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, o capítulo 14, para a nossa meditação. Saudar os irmãos que estão em casa. Seria bom se todos estivessem aqui para sentir da mesma presença que nós estamos sentindo nesse lugar. A presença de Deus, ela é notória e a gente entende nesses momentos o que Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Confesso aos irmãos que estou um pouco nervoso, não sei porquê. E quando eu fico nervoso eu começo a tossir. Fique tranquilo que não é nenhuma epidemia que me pegou, eu só estou um pouco nervoso. E ver aqui alguns irmãos que são mestres no ensino da palavra, pastor Genaro, Cláudio, pastor Alfredo, Tiago, os irmãos que estão em casa aqui que já deram um alô no chat. A gente fica um pouco apreensivo, mas Deus é bom e fiel, irmãos. Os irmãos acharam a passagem? Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 22 para a nossa meditação. Eu trouxe essa versão da Bíblia que vai ser um pouco diferente dos irmãos, mas os irmãos fiquem com a leitura que vai ser colocada no vídeo. A minha versão é proposital porque tem uma palavra que me chamou a atenção. Versículo 22 diz assim: logo em seguida, forçou os seus discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem do rio, até que ele despedisse as multidões. Tendo despedido, subiu o monte ao fim de orar a sós. E ao chegar à tarde, estava ali sozinho. Amém? Os irmãos sentem em nome de Jesus. Irmãos, antes de começar a ministrar a palavra do Senhor, eu gostaria de pedir que a igreja estivesse, como já foi pedido aqui pelo pastor, mas eu quero estender esse pedido, a igreja estivesse em oração, orando pelo Brasil, orando pela nossa cidade, orando para que Deus conceda aos nossos governantes sabedoria nesse momento de turbulência que estamos passando. E sobretudo, irmãos, eu peço a oração da igreja em prol da vida do pastor dessa igreja, porque não deve ser fácil, não deve estar sendo normal gerenciar uma igreja do tamanho da nossa no momento de crise que está acontecendo em todo o mundo. Então, ore para que Deus capacite o seu servo a cada dia como já tem capacitado. Ore para que Deus estenda sobre ele a boa mão e a poderosa mão de Deus sobre ele e sobre a sua casa, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vamos à palavra do Senhor, irmãos. Jesus, ele está, como era normal, ele tinha acabado de fazer um dos milagres mais significativos da sua trajetória, que era colocar diante do povo que estava necessitado algo que aquele povo precisava. A Bíblia diz que Jesus alimenta milhões de pessoas, uma centena de pessoas, e nessa quantidade que a Bíblia vai enumerar, ele não conta nem mulheres, nem crianças. Dada, a gente agora percebe a quantidade de pessoas que estavam naquele momento, naquela reunião, assistindo diante de Deus, assistindo diante de Jesus, tudo aquilo que Jesus estava ensinando. A Bíblia conta, irmãos, que quando acaba isso tudo, quando acaba essa reunião, Jesus despede a multidão, ou melhor, Jesus
como foi dito aqui, ele obriga, irmã Bia, os discípulos a entrarem no barco e atravessarem o mar da Galileia, enquanto ele iria se despedir da multidão. E Jesus dá essa mensagem para o povo, para os seus discípulos, e a ideia que Jesus tem, Tiago, é de que os discípulos fossem e logo após eles se encontrassem do outro lado. Jesus então ele faz isso, os discípulos entram no barco e era a coisa mais normal do mundo para aqueles homens, porque um quarto dos discípulos de Jesus, segundo uma conta rápida aqui, tinham ofício de pescador, então era normal eles entrarem naquele barco e atravessar aquele mar, que não era lá tão grande, mas que talvez fosse do costume daqueles homens fazer aquilo. E Jesus disse: olha, eu vou encontrar vocês do outro lado. E diz a Bíblia, irmãos, que quando aqueles homens fazem isso, Jesus despede a multidão e Jesus não vai encontrar os discípulos, ou não é o ato imediato de Jesus se encontrar com os discípulos do outro lado. Jesus vai orar a sós. Jesus não levou ninguém, Jesus foi sozinho. Jesus se retira e vai orar no local destacado, e os discípulos agora vão atravessar ou cumprir aquilo que Jesus tinha lhes ordenado. O que é isso? Eles vão entrar no barco e vão atravessar o mar de uma forma muito tranquila, pois tudo ia bem. Quando a Bíblia diz que num determinado momento daquela trajetória, os discípulos eles vão passar por algo que também talvez fosse normal, eu não sei se essa era como as outras, mas os discípulos agora vão atravessar por uma tempestade. A Bíblia diz que quando eles estão, ou já estão, ou ainda estão, eu não sei qual é a equivalência desse termo, mas quando eles estão exatamente no meio do mar da Galileia, a Bíblia diz que está sobre os discípulos soprando um vento que era contrário, e estava armado ali um cenário de uma tempestade. A Bíblia diz, irmãos, que os discípulos já tinham passado por situação semelhante. A diferença é que agora Jesus não está no barco. A Bíblia nos conta que quando os discípulos atravessaram uma tempestade, eles agora vão não recorrer, pastor Cláudio Júnior, aos seus hábitos de pescadores ou de marinheiros que eram. A Bíblia diz que eles vão, devido à força da tempestade, recorrer à pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e eles vão até Jesus e perguntam: mestre, não te importa que vamos perecer? A Bíblia diz que Jesus se levanta de onde estava, vai até o barco e olha para a tempestade, olha para o vento, olha para o mar, e a Bíblia diz que Jesus não traça pormenores e não enrola, ele olha e diz: vento e mar, aquieta-te. A Bíblia diz que o vento e o mar se aqueceu e houve grande bonança, e quem estava assistindo tudo isso olhou ao redor e todo aquele cenário e fez a seguinte pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O mundo não conhece, o mundo não entende, o mundo não vai compreender, mas esse que está aqui nessa noite e que esteve lá naquela reunião no barco, passando pela tempestade, ele estava dormindo porque ele é Deus Todo-Poderoso. Ele está aqui nessa noite também, e ele veio nos socorrer, ele veio socorrer a sua igreja, e ele veio socorrer todo aquele que clama. Só que agora, irmão Tiago, a coisa é diferente. Não tem a quem recorrer, pois Jesus não está no barco. Veio sobre aqueles discípulos, irmão Ronaldo, uma grande tempestade, e a Bíblia diz que já era tarde, a quarta vigília da noite. Eu quero, irmãos, trazer uma aplicação para os dias de hoje. A guarda costeira de Jerusalém não poderia socorrer aqueles homens. As habilidades que aqueles homens tinham de estar quase que todo dia no mar não foi o suficiente para com que eles chegassem do outro lado.
A força de 12 homens não foi o bastante para ajeitar o barco, pastor Alfredo, a fim de que eles chegassem do outro lado. Os recursos humanos não foram suficientes para que aqueles homens pudessem chegar, fazer algo simples, que era chegar do outro lado. Aí aqueles homens estão no meio da tempestade. E o que acontece no meio da tempestade? Talvez aconteça o que está acontecendo agora dentro de muitas casas. Por quê? Porque o cenário de caos à nossa volta está instalado. Talvez existem pessoas que nos ouvem neste momento, estão desesperadas porque não sabem se vão receber o próximo salário. Talvez do nosso redor existem pessoas que estão desesperadas porque não sabem se vão ter o que dar de comer para os seus filhos. Talvez alguém que esteja nos ouvindo ou aqui dentro desse templo esteja passando por uma tormenta ou uma tempestade tamanha como daqueles discípulos. Talvez dentro de casa os filhos já estão dando muito trabalho. Talvez dentro de casa o cenário de pavor está instaurado. Você pensa: eu não vou ter o que comer, eu não vou ter trabalho, eu não vou ter emprego, eu não vou ter isso, vai faltar aquilo, o dólar subiu, o desemprego aumentou. Talvez a tua volta seja um cenário como uma tempestade, tal como os discípulos passaram. Mas diz a Bíblia, querido, que na quarta vigília da noite, no meio do pavor, no meio do medo, no meio do pânico, no meio de toda uma confusão que estava instalada naquele mar da Galileia, os discípulos talvez já não tinham mais esperança. Aquele que não era pescador olhou para o que era e disse: ei rapaz, dá um jeito. Ele falou: eu não tenho o que fazer. Talvez um olhou para o outro e falou: vamos se jogar na água, vamos todo mundo, homens ao mar, como diz o dito dos marinheiros. Talvez aqueles homens pensaram: vamos parar de remar, talvez nós vamos morrer. Mas na quarta vigília da noite, enquanto o desespero está tomando conta de corações, enquanto a angústia está batendo a porta, enquanto tudo está dando errado, a Bíblia diz que vem um homem caminhando sobre as águas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E em meio a todo um cenário de destruição que estava instalado, aquele homem aparece e os discípulos olham para aquele homem e, tomado pelo medo, eles ainda não tinham entendido o agir e o propósito de Deus, e um olha para o outro e talvez perguntou: você está vendo a mesma coisa que eu estou vendo? E eles disseram: não, eu estou vendo alguma coisa assim. E talvez por conta do medo que estava instaurado, talvez por conta do desespero, talvez por conta da proximidade da morte, talvez por conta das incertezas, talvez por conta do pavor, talvez por conta de tudo aquilo que estava trazendo ao coração daqueles homens um cenário de derrota, aqueles homens olham um para o outro e dizem: é um fantasma. Não critique aqueles homens, porque talvez nós faríamos a mesma coisa. Porque eles retrocedem, Jesus não está no barco. Talvez alguém, já por costume, foi até a parte onde Jesus dormia na outra ocasião e tenta o acordar, talvez. Mas quando ele chega lá, Jesus não está. A Bíblia diz que no meio da tempestade, preste atenção nisso, no meio da tempestade, no meio daquela tormenta, e eu quero que você que está aqui dentro do templo, são poucas pessoas, mas você que está em casa também pense numa tempestade, uma tempestade em alto mar. Imagina o que é que não está acontecendo: o vento batendo forte, chuva caindo, o coração desesperado, as coisas parecendo que vão dar errado, barulho de raio, barulho de trovão. Eu olho e não vejo socorro. O que os meus olhos veem me acusam de ser algo que vai ser mais prejudicial para mim, segundo a narrativa bíblica, um fantasma. Mas Jesus, como diz o profeta Amós, se não me falha a memória,
ele diz que Deus tem os seus caminhos na tormenta. A Bíblia diz que enquanto aqueles homens estão passando pela tempestade, Jesus cumpre uma palavra que está registrada no livro de Isaías: se quando tu passares pelas águas, elas não te submergirão, e quando pelos rios, eles não te afogarão. Jesus cumpre uma palavra, e no meio de todo o cenário de terror que estava instalado, ele diz a seguinte, e a célebre frase que faz com que eu e você estejamos aqui nessa noite, que faz com que nós não desistimos da caminhada. Ele olha para os seus discípulos no meio do barulho da tempestade, ele diz: sou eu, não temas. Olha que coisa maravilhosa, os discípulos apavorados no meio do barulho da tempestade, do vento, da chuva, dos raios, dos trovões. Os discípulos agora vão desenvolver uma capacidade que só o crente desenvolve. É no meio da crise, está tudo dando errado, mas eu tenho condição de ouvir a voz do meu Senhor que me diz: não temas. No meio de todo o caos, o coronavírus, as doenças, os roubos, os saques, o desespero, a fome, a angústia, Deus está dizendo hoje para a Assembleia de Deus da Taquara, para a Igreja de Deus no Rio de Janeiro, para a Igreja de Deus no Brasil, para o povo que se chama pelo nome dele: não temas. Você pode ouvir a voz de Deus e dar um glória a Deus. Você pode ouvir a voz de Deus e dizer: eu não temerei. Aqueles homens agora ouvem a voz de Jesus, e Jesus vai no seu coração e vai agora causar talvez um certo acalento no coração daqueles discípulos. E o que vai acontecer agora, depois de ouvida a voz de Deus? Jesus vai fazer com que os seus discípulos alcancem um nível mais excelente. Que nível é esse? De manter, no meio de toda a turbulência que está acontecendo aí fora, um diálogo com Jesus. A Bíblia diz que Pedro ouve a voz de Jesus. Pedro ouve o não temas, e o seu coração talvez foi refrigerado pela presença de Deus. E ele começa, ele do barco, Jesus andando sobre as águas, ambos começam a ter um diálogo. Mas para curar o coronavírus precisa de alguém desenvolver uma vacina. Para curar a pandemia, a doença, precisa de cientistas. Aí me vem o pastor e fala que 2 horas da manhã começa a orar. Você não entende. Deus está desenvolvendo uma comunhão com o seu povo no meio da crise. Você vai ver no meio dessa tormenta, pessoas que não oravam mais vão passar a orar. Você vai ver coisas que você não via acontecer. Aquele irmão que dizia: oração é chato, ele vai perguntar: quando começa a oração na igreja? Eu preciso me reconciliar com Jesus. Aquela pessoa que passava aos domingos 7 horas da manhã na igreja, 7 horas da noite ao iniciar do culto, e via os crentes chegando e reclamava: o que está acontecendo? Essa pessoa começa a sentir falta, aleluia, da igreja. Deus está preparando, aleluia, o cenário para o arrebatamento. A igreja brevemente não estará aqui, nós subiremos, mas enquanto isso, Deus está desenvolvendo algo novo no meio do seu povo. Pedro agora começa a conversar com Jesus no meio da tempestade. E até o momento, Jesus não tinha acalmado a tempestade. E isso, irmãos, tudo aconteceu para cumprir tudo aquilo que Deus vinha falando a respeito do seu povo. Aparentemente, alguém pode pensar: onde está Deus? Aparentemente, alguém pode estar pensando: Deus nos abandonou à deriva. Eu gostaria que os irmãos atentassem a alguns versículos, e a gente vai
desmentir isso agora, porque talvez alguém esteja em casa e esteja pensando: mas por que isso está acontecendo? Cadê Deus? Onde está Deus? Eu vou te falar onde está Deus. Salmo 125, versículo 2. Assim como estão os montes à volta de Jerusalém, assim está o Senhor, aleluia, em volta do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não abandonou ninguém, pastor Cláudio Júnior. Ele está dizendo: eu estou contigo no meio da crise, eu estou contigo no meio da adversidade. Ah, Felipe, eu ainda não acredito, porque a gente liga a televisão, morreu 1000 na Itália, a gente liga a televisão, morreu 1000 na Índia, a gente liga a televisão, morreu não sei aonde. Salmo 23, o versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Deus está do nosso lado, igreja. Deus está ao lado do seu povo. Louvado seja o seu nome. Salmo 139, versículo 7 ao 12. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu ali está. Se fizer no céu a minha cama, eis que ali também está. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me sustentará. Se disser, de certo as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me esconderão de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Deus está do nosso lado, aleluia. Talvez você pense: Deus me abandonou. Mas eu quero que você coloque aí para a gente começar a encerrar o Salmo 124, o versículo do 1 ao 8 para a nossa meditação. Coloca: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, louvado seja o nome do Senhor. Continua: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, os homens que se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas ativas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o nosso Senhor, a qual não nos deu por presa sua aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço se quebrou e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Este Deus está do lado da sua igreja no momento da pandemia, no momento da desgraça, no momento da luta, no momento da dor. Ele não abandona os seus. Enquanto o grupo se prepara, até então Jesus não tinha acalmado aquela tempestade. E Pedro fala: se és tu mesmo, mande que eu vou ao teu encontro. E enquanto a tempestade está rolando solta, Jesus está desenvolvendo na vida de Pedro uma capacidade. Que capacidade é essa? De ficar tão tranquilo, tão tranquilo, tão tranquilo enquanto tudo está indo mal, que eu até posso andar sobre as águas. Eu até posso andar sobre as águas. Clame a Deus enquanto esse grupo louva o Senhor. Aleluia. Clame a Deus por socorro.